e ele tanto investigou, ele perguntava para outros rabinos qual a causa. Ele usava o seguinte termo, tá? Sinat Hinam, tá? É um termo que aparece na escritura, tá? Ou seja, ódio gratuito, tá? Ou seja, ele usava esse termo, tá? Esse termo que aparece na escritura. Olha a ousadia dele. Ele falava para o Criador, olha a ousadia dele. Não era para ele falar isso, mas ele falava, Elohim, a impressão que dá é que tu tens por nós que somos do teu povo de Israel, o quê? Sinat Hinam, ódio gratuito, tá? E ele começou a conversar com outros rabinos e ninguém tinha resposta e tal. E ele chegou à seguinte conclusão, tá? Bendito seja Yahuwah. Ele chegou à seguinte conclusão. Ele chegou à conclusão de que Israel se encontra nessa situação, tá? Terrível lá, os nossos irmãos da casa de Judá que estão na terra de Israel lá, passando inúmeras lutas e dificuldades. Ele chegou à conclusão de que Israel está passando por tudo isso porque não reconheceu a primeira vinda de Mashiach. Uau! Então, isso é uma coisa que tem acontecido muito entre os nossos irmãos da casa de Judá. Vamos prosseguir. A porção de Yahuwah é o seu povo, o povo de Israel. Nós somos uma parcela de Yahuwah. Jacó, é a parte da sua herança. Porque vós sois o sustentáculo deste mundo e do mundo de além, diz o Midrash Tanhuma. Não existe outro povo que proporcionalmente tivesse contribuído tanto para o desenvolvimento científico, cultural e social da humanidade. Então, infelizmente, nos dias de hoje, a maioria dos israelitas anda adormecido, né? E poucos são os que reconhecem que são israelitas, tá? Outrora eram somente os nossos irmãos da casa de Judá que tinham esse entendimento, né? Que são israelitas biológicos, mas hoje esse entendimento está vindo para muitos que estavam na diáspora, tá? E falando em relação ao povo de Israel que assume a sua identidade israelita, tá? Claro, repetindo, tá? Existem provavelmente bilhões de israelitas, mas 99, não sei o que por cento nem sabe que são israelitas, tá? Então, o Israel visível, tá? Ele proporcionalmente foi o povo que mais contribuiu para o desenvolvimento científico, cultural e social da humanidade, tá? Basta ver que os nossos irmãos da casa de Judá, em relação ao número de habitantes, são os que mais prêmio Nobel ganharam em todos os tempos, tá? Em relação à população tão pequena do nosso povo de Israel, esse Israel oficial, tá? É claro, repetindo, existem bilhões de israelitas, tá? Mas a maioria está adormecida e nem faz questão de reclamar sua cidadania israelita. Então, o nosso povo de Israel é responsável pela maior parte dos benefícios, o quê? Científicos, culturais e sociais da humanidade. E se perguntarmos a nós próprios por que o desprezo de parte do meio ambiente não israelita, Moisés, nos responde: e engordou-se Yashurum, Israel, e deu coices. Mal adquirimos fortuna, tão logo não temos mais preocupações econômicas, começando a viver em opulência e fartura, esquecemos os ensinamentos da Torá, afastamo-nos dos ensinamentos israelitas, sacrificaram aos Shedim, demônios, que não têm poder divino, sacrificamos tudo o que nos deveria ser sagrado, o legado espiritual de nossos antepassados, aos deuses que não conheceram, ídolos desconhecidos, corremos atrás de ideologias e concepções que apareceram há pouco tempo, pelos quais não se estremeceram vossos antepassados, por saberem que todos estes sistemas de ideias que de vez em quando brotam da tempestade dos tempos modernos são absolutamente passageiros, por lhes faltar o cunho da eternidade. Vivendo no seu próprio solo nacional, todas as iniquidades do povo de Israel serão apagadas. Então vai chegar um dia em que retornaremos para Eretz Israel, tá? E o Mashiach vai introduzir o quê? O seu Shabbat Gadol, o seu reino milenar. Então uma coisa interessante que a gente precisa entender é que quando o nosso povo de Israel peca, transgride a Torá, como diz aqui, né? Yashurum, né? Que é o nome carinhoso para Israel, engordou, deu coices, né? Esqueceu de Elohim. O que acontece? O próprio Criador levanta adversários, tá? Para estarem declarando guerra contra o nosso povo de Israel, tá? Existem muitos rabinos entre o nosso povo de Israel, dos nossos irmãos da casa de Judá,
muitos que passam a acreditar no Messias, tá? Só que quando eles acreditam no Messias, eles são deletados. É como se eles nunca tivessem existido. Não se iludam quando alguém fala assim, nunca nenhum rabino judeu acreditou no Messias. Mentira! Muitos e muitos e muitos rabinos judeus já reconheceram que Yahushua é o Messias, tá? Só que quando eles reconhecem, eles são colocados para fora. É como se a história deles fosse deletada, tá? Então o que acontece? Um rabino, tá? Que ele se converteu, ele ficava intrigado. Como é que pode? Poxa, nós fomos para a diáspora na Babilônia por causa desse motivo X, Y, tá? Não voltamos mais a fazer esses pecados, ou seja, voltamos a cuidar dos órfãos e das viúvas, tomamos o cuidado de não praticarmos prostituição, tomamos o cuidado de não praticarmos idolatria, vodazará. Por quê? Por que então que Israel ainda fica nessa situação cercado por mais de 1 bilhão de inimigos ali ao redor, tá? Aqueles povos que juram, né, destruir Israel do mapa e tal. E ele tanto investigou, ele perguntava para outros rabinos qual a causa. Ele usava o seguinte termo, tá? Sinat Hinam, tá? É um termo que aparece na escritura, tá? Ou seja, ódio gratuito, tá? Ou seja, ele usava esse termo, tá? Esse termo que aparece na escritura. Olha a ousadia dele. Ele falava para o Criador, olha a ousadia dele. Não era para ele falar isso, mas ele falava, Elohim, a impressão que dá é que tu tens por nós que somos do teu povo de Israel, o quê? Sinat Hinam, ódio gratuito, tá? E ele começou a conversar com outros rabinos e ninguém tinha resposta e tal. E ele chegou à seguinte conclusão, tá? Bendito seja Yahuwá. Ele chegou à seguinte conclusão. Ele chegou à conclusão de que Israel se encontra nessa situação, tá? Terrível lá, os nossos irmãos da casa de Judá que estão na terra de Israel lá, passando inúmeras lutas e dificuldades. Ele chegou à conclusão de que Israel está passando por tudo isso porque não reconheceu a primeira vinda de Mashiach. Uau! Então, isso é uma coisa que tem acontecido muito entre os nossos irmãos da casa de Judá. Ou seja, casa de Judá hoje não comete prostituição, não comete idolatria, socorre os necessitados, tá? É unido e tudo. Então, por que o Criador não restaura, tá? A casa de Judá ainda? Então, esses rabinos que são sinceros, tá? Que vão fundo e começam a cavar, eles chegam à conclusão, tá? Eles chegam a essa conclusão. E eu não posso esquecer de falar. O Criador se revelou para ele, o Mashiach se revelou para ele, tá? Quando ele estava orando. Ele estava dizendo para o Criador, por que tu nos odeia? Por que esse ódio gratuito, né? E o Mashiach se revelou para ele e falou assim, por que você me odeia? Ou seja, o mesmo Mashiach que se revelou para o apóstolo Paulo, Shaul Hashaliah, né? Falou para ele, Shaul, Shaul, por que me persegues? Foi o mesmo Messias que se revelou para esse rabino, falou assim, por que você me odeia? Por que você me odeia tanto? Até quando você vai me odiar ainda? E ele entendeu que era o Mashiach que estava falando com ele. É claro que essa decisão dele, né, não foi bem recebida pelos nossos irmãos da casa de Judá. A gente pode traçar um paralelo. Na casa de Israel, na casa de Efraim, se alguém disser assim, eu agora entendo que a Torá está valendo para sempre, ele também vai ser hostilizado. Então, nas duas casas, tá? Tanto que em Isaías capítulo 8, nós lemos o quê? Que Yahuwá seria o quê? Uma rocha, né, de tropeço, o quê? Para ambas as casas, para as duas casas de Israel, para Judá e Efraim, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui, tá?